Boa noite! Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento para a jornada Imagem de Sucesso. Eu sou a Vi Mesquita e se você não me conhece, eu sou especialista em imagem e posicionamento para marcas pessoais. E aqui eu te ensino como construir uma imagem de sucesso e se tornar uma profissional referência no seu mercado, na sua área de atuação. E nessa série de lives eu vou, na verdade, e na nossa série de lives, e essas séries de lives, elas servem como aquecimento para o evento Jornada Imagem de Sucesso. Esse evento ele vai acontecer dia 30 de janeiro, às 20 horas da noite. Vai ser ao vivo, é online e gratuito. Se você não se inscreveu, clica, sai aqui da live, entra no link do meu perfil, no site que tem no meu perfil, se inscreve, basta você colocar o seu e-mail ali no campo, você já vai se inscrever. Para finalizar a sua inscrição, você tem que entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp é que vão acontecer todos os avisos e também envios de materiais extras. E aí pode ser que você esteja se perguntando, Vi, mas para quem é esse evento? Como que funciona esse evento? Esse evento são focado em mulheres. Então, se você é mulher, profissional liberal, faz carreira em empresa ou está fazendo uma transição de carreira e você quer aprender como construir a sua imagem de sucesso para você se tornar uma profissional reconhecida na sua área, no seu mercado de atuação, na sua profissão, você precisa participar desse evento. Então, aí sim, você faz a sua inscrição no site, como eu comentei, que está aqui na minha bio do Instagram, e depois você volta aqui para a live para você continuar me assistindo, para você não perder absolutamente nada. E na aula de hoje, eu vou falar, o tema da aula de hoje é justamente como superar a desvalorização no mercado de trabalho, na sua área, na sua profissão. E aí eu não sei se você pode estar vivendo uma situação, como eu vou descrever aqui para você. Uma situação em que, se você é profissional liberal, se você tem uma loja, por exemplo, um comércio, se você é dona do seu próprio negócio, o seu cliente, ele vem, seu potencial cliente, ele chega até você, ele pergunta, quer saber do seu serviço, aí ele começa a te comparar com a profissional concorrente, ele começa a questionar preço para você, ele barganha com você. Muitas vezes ele pergunta, e inclusive sai, não fecha naquele momento, vai embora. E aí muitas vezes você descobre que ele fechou com a sua concorrente, com outra pessoa que na verdade tá com um preço um pouquinho só mais barato que você. E aí você fala, nossa, esse meu cliente ele só tá querendo preço, ele só, na verdade, tem preço baixo. E muitas vezes, inclusive, você também se questiona, será que é meu preço que tá alto? Será que é porque eu não tenho uma técnica diferente, uma técnica específica, que de repente o meu concorrente tem? Ou uma técnica que está em alta, que está bombando, que é nova tendência? E aí o que acontece é que quando esse cliente, ele vem até você, acontece todo esse processo e ele fecha com outro profissional, muitas vezes você se sente insegura, frustrada, você não sabe onde você está errando, você não sabe o que você precisa fazer para justamente fazer com que os clientes eles enxerguem valor em você. Eles queiram, eles desejem fechar com você, te contratar, comprar o seu produto ou o seu serviço. E aí nessa insegurança e nessa frustração, você começa a fazer um curso atrás do outro, cursos técnicos que são específicos da sua área, porque muitas vezes você pensa, acho que o que está me faltando é esse curso que está bombando. Nossa, acho que é porque eu preciso oferecer mais coisa dentro do meu estabelecimento. Acho que eu preciso abaixar meu preço. Então você se questiona, mas tudo isso só faz você continuar ainda mais frustrada e ainda mais perdida. Isso acontece com você? Digita aqui pra mim se isso acontece com você, se você vive essa situação. Ou muitas vezes, se você faz carreira dentro de uma empresa, você, na verdade, não está sentindo que o seu trabalho está sendo valorizado pelo seu chefe ou pelos seus colegas de trabalho. E você fica desmotivada por conta disso, porque você não está conseguindo ter a ascensão profissional que você gostaria de ter. Ou muitas vezes você está fazendo na verdade, uma transição de carreira. Você trabalha como CLT, mas você quer aprender. E você não sabe como começar. Por quê?
você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas poucos clientes aparecem. E os clientes que aparecem são exatamente como da primeira situação que eu acabei de te descrever. Então, isso é muito comum acontecer. Se isso está acontecendo com você, você está com esse sentimento de frustração, de se sentir perdida, insegura, calma, porque nessa aula de hoje você vai descobrir o porquê isso está acontecendo e o que você precisa fazer para conseguir mudar tudo isso. Então vamos lá, vamos entrar dentro dessa aula para você aprender de uma vez por todas. Primeiro de tudo, na verdade, eu quero te trazer uns dados. Eu separei aqui comigo, então se eu olhar aqui para baixo é porque eu quero justamente trazer alguns dados que são importantes para a gente construir aqui a nossa aula juntas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou te apresentar alguns dados e pode ser que em um primeiro momento você fale: Vi, eu não estou entendendo o que esses dados têm a ver comigo. Mas calma, segue aqui comigo, porque tudo vai fazer sentido. Tudo é justamente para a gente fazer uma construção lógica, para você entender onde eu quero chegar. Então, olha só algumas informações que eu separei aqui para você, para a gente fazer essa primeira nossa aula de aquecimento. Eu vou ler para você, tá? Isso são pesquisas. Mercado de luxo no Brasil, um nicho que segue em alta mesmo em meio à crise. Mesmo com a alta da inflação a níveis globais, o setor faturou mais de 1,4 trilhão de euros em 2022. 95% das marcas que tiveram crescimento positivo ao longo do ano. O mercado de luxo tende a continuar crescendo até 2030. E talvez você pensou, mas Vi, isso aí deve ser, talvez nem no Brasil. Você falou de níveis globais aí pra mim, então isso deve ser mundo. Porque aqui no Brasil, o meu cliente não tá tendo dinheiro nem pra pagar a minha sessão, que nem é cara, que às vezes custa R$80. Se eu sou cabeleireira, nossa, eu tô pintando por 60. Não é possível que o meu cliente não tenha dinheiro pra pagar. Então isso daí deve ser fora do Brasil. Tenho certeza que você tá me mostrando esse dado fora do Brasil. Mas olha só esse outro dado que eu separei aqui pra você. Mercado brasileiro tem se mantido forte, mesmo frente à crise econômica do país. A Associação Brasileira das Empresas de Luxo revela que as vendas do segmento de luxo cresceram 50% em relação ao ano anterior. Cresceram 50% em relação ao anterior. E você pode estar entendendo o mercado de luxo justamente como apartamento, eletrônico, joia, bolsa cara, tudo isso. Apartamento, né? A gente vê aqueles apartamentos maravilhosos, aqueles programas Netflix, aquelas casas luxuosas. A gente fala, isso daí que deve você estar falando, né, Vi? Aí deve ser uma coisa completamente fora da casinha. Mas, na verdade, sabe o que eu tô falando? Eu tô falando do seu serviço, do seu produto, do quanto você está cobrando hoje pelo que você oferece. Quanto que tá? Se você é uma profissional liberal, quanto tá a sua sessão? Quanto está a sua hora? Quanto que você cobra para fazer um atendimento? Se você tem loja, se você tem produto, quanto estão os seus produtos? Eles estão, na verdade, com um preço médio, eles estão com um preço baixo ou com um preço alto? E eu sei que muitas vezes você pensa, não, meu produto deve estar com preço alto, porque ninguém está comprando. Só que não é assim que você faz essa conta. Você precisa pegar a média do mercado para você saber se seu produto está acima, abaixo ou na média. Então essa é a conta que você precisa saber para você conseguir entender tudo isso. Então, na verdade, o que eu quero te mostrar aqui é que, um ponto muito importante, se o mercado de luxo está crescendo, o primeiro questionamento que eu quero te fazer: faz sentido o seu cliente não ter dinheiro para pagar o valor do seu serviço, que na maioria das vezes é um valor baixo? E aí você pode me falar, Vi, mas na verdade o meu público, você está falando de mercado de luxo, só que o meu público ele não é classe A, muito menos classe B. O meu público é um público C, é um público que não tem tanta condição assim. E aí que eu te trago um dado que você vai ficar chocada quando você ouvir esse dado. Então eu vou ler aqui para você. Em média, 35% da renda mensal do consumidor é utilizada para comprar produtos e serviços de valores mais altos, ou seja, produtos e serviços que podem estar relacionados ao mercado de luxo. Só que continua, e esse é o dado mais importante que eu quero que você preste muita atenção. Quase 70% dos consumidores que compram produtos e serviços de luxo pertencem à classe C. Não é classe A, não é classe B, é classe C, que com certeza é o seu público consumidor.
da grande maioria, tanto de profissionais liberais, quem tem loja, é a classe C. E, gente, a classe C está gastando dinheiro com produtos de luxo. Então, por que você acha que ela não tem dinheiro para comprar o seu serviço? Que não tá caro para comprar o seu produto, que não é um valor mais alto assim? Por quê? Você já se fez esse questionamento? Então, essa é a primeira provocação que eu quero trazer aqui para a nossa aula de hoje. Porque isso precisa acender um alerta em você. Você precisa começar a se questionar. Bom, se antes eu achava que o meu cliente ele não tinha dinheiro para gastar, agora você acabou de ver que ele tem, porque ele está consumindo esses produtos, esses serviços que têm valores mais altos. Ele está consumindo itens que são considerados de luxo, que tem esse valor mais elevado. Então, dinheiro ele tem para gastar. E por que ele não está gastando dinheiro com você? Essa é a pergunta central da nossa aula. Por que os clientes não estão gastando dinheiro com você? Se a gente olhar todos os dados da população aqui no Brasil, se a gente somar os clientes da classe A, B e C, eles dão metade da população brasileira. Metade da população está gastando com valores mais altos. Por que essas pessoas não estão gastando dinheiro com você? Com o seu produto? Com o seu serviço? Não faz sentido, você concorda pra mim? E aí, então, a gente vai entrar agora para você entender o porquê que o seu cliente não está gastando dinheiro com você, com seu serviço, com seu produto. Bom, então agora a gente vai entender o porquê isso está acontecendo. Pode ser que nesse momento você esteja tentando entender por que isso está acontecendo, por que esses consumidores não estão gastando dinheiro com você, e pode ser que você me fale, Vi, será que de repente pode ser a qualidade do meu serviço? Eu foco tanto em qualidade, eu entrego um resultado incrível para o meu cliente, eu invisto nisso. Será que é porque está faltando um curso, alguma coisa? E aí que nesse momento você pode entrar naquele ciclo que eu te falei no começo da aula. Então calma, vem aqui acompanhar o meu raciocínio. Então, o que está acontecendo? Quando a gente olha todos os profissionais que estão se formando por ano, quando a gente olha todos os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, a gente tem um número gigante de pessoas que estão, na verdade, tendo essa formalização, essa educação. E é ótimo que isso aconteça, porque quanto mais pessoas se formam, na verdade, maior a chance que essas pessoas têm de transformar suas vidas. Só que o que acontece? Hoje, tem uma padronização no ensino. Então, se você faz, por exemplo, fisioterapia, as faculdades, elas são reconhecidas pelo MEC. Então, isso implica que vai ter uma padronização de conhecimento. Todo mundo precisa aprender as mesmas coisas para se formar naquela profissão, para você conseguir ter o seu diploma. E o que acontece é que, ao ter a mesma formação, todos os profissionais, na verdade, eles também estão tendo uma padronização, um nivelamento de conhecimento. Então, tem muitos profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, mas esses profissionais, eles parecem todos iguais, porque eles aprenderam as mesmas coisas, eles tiveram os mesmos acessos aos mesmos conhecimentos, eles leram os mesmos livros. E muitas vezes, esses profissionais, eles começam a olhar os profissionais referência, na verdade, na grande maioria das vezes, esses profissionais, eles começam a olhar esses profissionais que são referências no mercado, e eles veem como esses profissionais se portam, o que eles falam, mais ou menos, como eles se vestem, qual a postura desse profissional, e eles internalizam isso. E é quando eles internalizam isso, todo mundo começa a parecer e ser igual. E quando tem essa padronização em absolutamente tudo, em nível de conhecimento, em como a pessoa é, como ela se veste, o que acontece é que não tem diferenciação. E aí, você, assim como todos os profissionais do mercado, acabam virando o que eu chamo de profissional commodity. E você lembra o que é commodity? A gente aprendeu isso lá atrás. Vou relembrar aqui com você. Commodity é justamente, são produtos, muitas vezes agrícolas, milho, maçã, banana, saco, né, desses produtos, soja. E
eles não têm diferenciação, não tem uma diferenciação clara. Tanto faz se eu comprar a banana que foi plantada aqui na esquina ou se eu comprar a banana que foi plantada em outra cidade, porque banana é banana. Então, quando a gente tem esses produtos que são commodities, eles não têm essa diferenciação clara. E por eles não terem uma diferenciação clara, eles são comprados pelo preço. É o preço que está mais barato que conta. Então, se tem aqui um vendedor vendendo banana para mim na estrada, a hora que eu passar, e ele estiver vendendo banana para mim por R$5 e outro que está vendendo por R$4,50, eu vou comprar o que está R$4,50. Eu vou pelo preço, porque eu não enxergo a diferenciação que existe entre as bananas. As duas são bananas nanicas, por exemplo. Eu vou comprar a que está mais barato. E é exatamente isso que está acontecendo hoje com todos os profissionais. Independente da sua área de atuação, independente do seu curso profissionalizante, independente de tudo. O que acontece hoje é que por existir uma padronização em nível de conhecimento, dos livros que essas pessoas leram, acho que travou um pouquinho aqui, eu vou voltar. Bom, gente, então, voltando para ninguém perder nada nessa travadinha. Então, como existe essa padronização através desse nível de conhecimento que todos esses profissionais têm e também, inclusive, na forma em que eles se portam, que eles agem, inclusive que eles falam, porque todo mundo começa mais ou menos a falar as mesmas coisas, o que acontece é que o seu cliente hoje, ele não vê o que você tem de diferente, o que você tem de único. Ele não enxerga o que só você, como profissional, consegue fazer por ele. E como ele não enxerga essa diferenciação em você, ele começa a comprar por preço. Ele vai no profissional que está mais barata. E é por isso que com o mercado de luxo isso não acontece e que com você isso acontece. Porque o mercado de luxo, ele consegue mostrar e criar diferenciações claras, porque todas as marcas de luxo têm um posicionamento. E essa vai ser a palavra central da nossa aula hoje. Então, se você precisar entender alguma coisa dessa aula, eu vou sair feliz se você entender esse ponto sobre posicionamento. Todas essas marcas de luxo, elas têm esse posicionamento muito claro, elas têm uma diferenciação, elas comunicam essa diferenciação e isso faz criar um desejo de compra nas pessoas. E, consequentemente, as pessoas se dispõem a pagar, mesmo que o valor seja um valor mais alto, por esses produtos, por essas marcas, por esses serviços, porque elas enxergaram o benefício, a vantagem por detrás de comprar essa marca, por detrás de acessar esse profissional. Por que que tem a Natália, por exemplo, que só o serviço dela de sobrancelha é R$8.000 se você quiser agendar. Por que que a agenda dela tá lotada? Porque ela consegue, através do posicionamento dela, assim como as marcas de luxo, mostrar uma diferenciação clara, mostrar valor, mostrar vantagens, seja vantagens intangíveis ou vantagens tangíveis, do que significa contratar ela. Então, o que acontece é que hoje, todas as profissionais parecem iguais, não tem diferenciação. E você, como você não tem esse domínio, como você não sabe o que você precisa fazer para você criar essa diferenciação em você, você acaba também sendo mais do mesmo. E como você acaba sendo mais do mesmo, se camuflando na multidão, parecendo igual a todo mundo, o seu cliente não vê vantagem em te contratar, ele não vê um benefício em te contratar. E como ele não enxerga isso, ele acaba contratando e comprando a profissional mais barata. Então, é isso que está acontecendo para que o seu cliente não opte por você. E aí pode ser que você fale, Vi, mas então o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar para isso acontecer? E, na verdade, aqui eu vou te falar o que você precisa fazer. Lembra que eu falei que a palavra-chave dessa aula ia ser posicionamento? Posicionamento é a palavra-chave para você conseguir mudar a situação que você está vivendo. E por que que essa palavra-chave? Posicionamento é o que você tatua, o que você imprime na cabeça das pessoas quando elas veem você, quando elas lembram de você. Hoje, você tá tatuando alguma coisa na cabeça dessa pessoa ou não?
Hoje você sabe como tatuar isso na cabeça do seu cliente para automaticamente ele associar essa coisa a você? Então, você precisa fazer isso se você quiser mudar completamente a forma que seu cliente te enxerga, se você quiser mudar a sua situação profissional. Se você quiser ser valorizada, reconhecida, se tornar uma profissional referência, você precisa se posicionar. E o ponto central é o seu posicionamento. E o que é isso? Como você faz isso? Então, a grande verdade é que você vai precisar usar elementos para construir o seu posicionamento, para justamente o seu cliente, ele olhar para você e ele enxergar o seu diferencial, ele enxergar de forma clara a vantagem em contratar você. Hoje você não está fazendo isso, então é por isso que ele está comprando pelo preço. E é isso que você precisa implementar a partir de amanhã, se você quiser superar a desvalorização na sua área, na sua profissão, no seu mercado. Você precisa começar a transmitir o seu diferencial, o que só você pode fazer pelo seu cliente. É isso que as grandes marcas, as marcas de luxo fazem. E por isso que quando as pessoas compram um Rolex, elas não compram só um relógio, elas compram tudo o que o Rolex oferece para elas. Quando as mulheres procuram uma Chanel, quando elas compram uma Louis Vuitton, elas não compram só uma bolsa, elas compram todo o posicionamento que a marca construiu por detrás. E se você quiser mudar a sua realidade profissional, é isso que você precisa fazer. E eu sei que quando eu falo de marcas de luxo, pode parecer uma realidade super distante, mas é exatamente o mesmo caso da Natalia Beauty. Natalia Beauty fez exatamente isso, ela se posicionou de uma forma tão forte que as pessoas enxergam o valor nela, elas enxergam o diferencial dela e ela se dispõe a pagar por isso. Então o ponto central aqui é posicionamento. E como eu trago esse posicionamento? Bom, o posicionamento você vai construir através da sua comunicação silenciosa. Vi, o que é comunicação silenciosa? Comunicação silenciosa é tudo aquilo que você diz sem abrir a boca. Hoje, você acredita que você consegue se comunicar sem abrir a boca? Me responde aí, sim ou não? Eu te afirmo com toda a certeza do mundo que sim, hoje você consegue se comunicar sem precisar abrir a boca, através de todos os outros elementos presentes em você. E isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que foram feitas ao longo dos anos. Então tem, por exemplo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, que justamente ela mostra que a impressão que você cria no outro, ela é baseada 93% na sua imagem pessoal. O que isso significa? Isso significa que a forma que você se veste, como você gesticula, o seu tom de voz, ele tem um impacto impressionante, ele tem um maior impacto na percepção, na impressão que o seu cliente ele tem de você. Só 7% dessa percepção e dessa impressão é baseada no que você diz. Então, você precisa saber gerenciar a sua comunicação silenciosa. Você precisa saber como formar a sua comunicação silenciosa, que é aquilo que você diz sem precisar abrir a boca. Se você quiser criar um posicionamento estratégico, se você quiser mudar a forma que o seu cliente te vê e te enxerga. E quando você cria essa comunicação silenciosa, o que acontece é que você gera uma persuasão instantânea no seu cliente. Você faz o seu cliente ele entender o seu diferencial, as suas competências, a sua habilidade. Você faz o seu cliente já estar aberto a fechar com você, a te contratar, sem ainda você ter apresentado o seu serviço. Então ele já fica aberto a tudo isso. E aí quando você apresenta a sua chance, na verdade, de apresentar o seu serviço, de chegar nessa parte com o seu cliente, ela se torna muito maior, porque você usou os elementos certos para fazer o seu cliente estar disposto a te ouvir, estar disposto a te contratar. Então você faz, na verdade, o que você faz, na verdade, é usar a sua comunicação silenciosa como uma vantagem competitiva
para fazer as pessoas te ouvirem, te considerarem e te contratarem. Essa é a importância de você construir uma comunicação silenciosa, de você construir um posicionamento estratégico, para você mostrar a diferenciação, para você mostrar o seu diferencial, para você conseguir superar a desvalorização no mercado de trabalho. Porque hoje, como seu cliente enxerga todos os profissionais iguais, o que acontece é que ele não vê diferencial e ele não te contrata. A partir do momento que você muda isso, que você inverte todos esses pontos, você faz em um primeiro contato, assim que o seu cliente te vê, em questão de segundos, ele já associar suas competências e o seu diferencial. E aí isso faz com que ele enxergue que você é diferente dos outros profissionais. Você começa a abrir portas para você, faz o seu cliente te considerar. E aí sim, a sua chance fica gigante dele te contratar. Aí sim, você conseguiu abrir portas a você e não fechar portas a você mesma. E pode ser que nesse momento você esteja se perguntando, Vi, mas como eu faço para construir essa comunicação silenciosa? Como eu faço para me posicionar, para construir esse diferencial que você tanto falou durante essa aula, que vai ser fundamental para me diferenciar, para conseguir superar, romper esse ciclo de desvalorização no meu trabalho, na minha área, na minha profissão. E existem 3 passos que você precisa começar a fazer se você quiser construir seu posicionamento, se você quiser construir sua comunicação silenciosa. E mesmo que você tenha medo de se expor, eu sei que essa é normalmente uma insegurança que a gente tem muito grande. E eu vou te ensinar tudo isso na nossa próxima aula. A nossa próxima aula, que é aqui, essa série de lives que a gente está fazendo, que são as lives de aquecimento para a jornada Imagem de Sucesso, eu vou te ensinar exatamente 3 passos para você começar a se posicionar sem medo de se expor. Sem medo do julgamento, sem ficar insegura. Então, se você quer aprender como, você não pode perder a nossa próxima aula. E o mais importante, todas essas aulas são aulas de aquecimento para a jornada Imagem de Sucesso. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada Imagem de Sucesso, você vai acabar essa aula aqui, você vai entrar no meu perfil, clicar no site que está ali no meu perfil e se inscrever. Basta você colocar o seu e-mail para você finalizar a sua inscrição. Aí você vai colocar o seu e-mail e você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp eu envio os comunicados oficiais, a gente envia materiais extras dentro desse grupo. E aí você vai estar pronta para participar da jornada. O que você vai fazer em seguida? Você vai marcar na sua agenda o dia 30 de janeiro. 30 de janeiro, às 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo com você. Você tem um encontro comigo nessa data para eu te ensinar justamente o caminho para você conseguir construir a sua imagem de sucesso e se tornar uma profissional referência no seu mercado, na sua área, na sua profissão. Então, se você quer mudar a sua realidade profissional agora, esse ano, em 2024, você precisa estar comigo no dia 30 de janeiro. Pra gente mudar isso, para você aprender o passo a passo, o caminho que você precisa seguir. Então, não deixa de se inscrever e não deixa de anotar na sua agenda o dia 30 de janeiro, porque às 8 horas eu vou estar te esperando pra gente ter um evento incrível, uma aula incrível para mudar a sua realidade. Então, clica no link que tá aqui na minha bio do Instagram, se inscreve agora e esteja comigo ao vivo. E eu te encontro na nossa próxima aula, nessa série de lives de aquecimento para a jornada Imagem de Sucesso. Um beijo!